Então, pessoal, dando sequência ao vídeo Renúncias, aconselho, assista primeiro, porque nem sempre dá para fazer todo em um só vídeo, tá? Mas o importante é que tá aí, né? Glória a Deus que ainda tem essa ferramenta para a gente fazer uso dela, né? Como foi lido aí em Mateus, capítulo 10, versos 32 e 33, falando a respeito desse confessar, né? E aqui em Gálatas, por isso eu aconselho, vai lá, assista o primeiro. Se esse também não ficar completo, eu continuo a fazer. Aqui em Gálatas 5, a partir do verso 16, vai falar a respeito da vida pelo Espírito. E o que está escrito aqui coloca claramente se estamos confessando Ele, né? Porque Ele é a árvore. Vamos colocar assim numa comparação. O Senhor é a árvore. Nós os frutos dele, porque se nascemos dele, né? Nascer do Espírito, nascer no sentido mental, né? Uma vida transformada, um conceito elevado pelo conhecimento da palavra do Senhor. Pessoas que ouvem a voz do Espírito, discernem todas as coisas, então evidencia de que árvore faz parte. Automaticamente todo fruto tem aí suas sementes, alguns não, né? Mas a maioria dos frutos tem suas sementes. Então, é como se fosse uma sequência. O que é de Deus traz consequências boas, positivas, traz crescimento, traz evolução. E nós precisamos entender todas essas coisas, né? Então aqui em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, vai dizer: por isso digo, viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É o mesmo que colocar assim: se vocês estão sendo guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo de um jugo, porque a lei, ela nos mostra o pecado. A lei é como se ela fosse uma autoridade, né? A lei não é para ser banida, mas de uma forma extraordinária, louvado seja o Senhor e o seu Espírito, que Ele tornou tudo isso hoje para nós entender como que Ele quer que a gente compreenda essa lei. Por isso Ele falou a respeito dos dois maiores mandamentos, o amor ao Criador e o amor ao próximo. O amor, o elo do amor está em comunhão, em perdão, em uma vida espiritual elevada. Quem ama de verdade entende o sentido desse amor. Ele coloca os 10 mandamentos incluídos nesses dois, que os mandamentos são perpétuos. A lei não é para ser banida, a lei é para ser entendida. Como que desde lá do início, desde lá de Moisés, o Criador separou esse homem, deu ali os mandamentos, deu as leis, deu a compreensão de como que ele deveria encaminhar aquele povo no sentido de culto, de adoração, de reverência, temor ao Criador. E aí falando do Filho, que tudo representava o Filho. Então Yeshua vem, ele é a lei, ele vive o que nenhum ser humano pôde viver na sua totalidade.
existia a guarda da lei, existia as pessoas que se amparavam por guarda do sábado, por isso e por aquilo, e até as suas sentenças, e até hoje existe alguns países que agem dessa maneira, sim, mas na sua totalidade não é possível. Então acaba que tropeçando, e se apegarem ao que eles podem exercer, estarão tropeçando em tudo. A Yeshua vem para que nós possamos compreender claramente como obedecer ao Criador, que é através do amor, através da transformação de caráter, de conduta, tornando-nos espirituais para discernirmos todas as coisas. Então assim cumprimos a lei e os profetas, que foi dito pelos profetas, cumprimos, porque cumprimos o mandamento, que é o amor. E esse amor, também já coloquei vídeo aí, já falei a respeito, tá? Aconselho lá o canal. Tem vídeos aí muito edificantes, né? Que vai nos trazer, assim, uma compreensão do entendimento espiritual da letra. Dando sequência. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade. Perceba que o primeiro, né? O amor. Versos 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivamos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então aqui, Gálatas está colocando assim os dois lados, que evidencia quem está nas práticas, não amadureceu, não cresceu, não foi renovado, não foi transformado, não foi renovado na mente. E quem está andando nesse processo ou já está amadurecido, crescido, bem alimentado, bem nutrido. Gálatas coloca a evidência daquele que já é, do que está andando e do que ainda permanece. Porque a gente não pode decretar sentença sobre a vida das pessoas. Permanecer, por que eu coloquei uma sentença aí, né, na palavra? Falando que permanecem, porque a Bíblia me dá compreensão para esse entendimento. Porque aqueles que provocam escândalo à cruz de Yeshua, aqueles que se dizem ser, aqueles que professam, porém os seus frutos não evidenciam, esses estão permanecendo. Existem aqueles que estão aprendendo, crescendo. Então, nós temos o Espírito Santo para discernir todas essas situações, né? E a renúncia, ela é essencial. É um fator-chave que não pode faltar. A pessoa, ela tem que renunciar à carne. Essas obras aí, né, que são manifestas, eu até coloquei um vídeo. Eu fiz um vídeo, tá aí no canal, falando dos 7 pecados. São vídeos que são sequenciais, né? E eu quero ler aqui, para ficar bem claro, João 3, porque isso é uma ideia que tem estado na mente de novos convertidos, ou de alguém simplesmente que foi lá e confessou a Cristo e já está descansando, mas está descansando nas obras, né? Aqui em João 3, a partir do versos 15, a partir do versos 15
Peraí. Vai falar, né? Mas eu vou ler o 14. João 3, a partir do verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. As pessoas não leem até a questão do nome. Porque o nome, eu já falei isso, né? Conhecer o nome do filho, o nome dele, que nome não se muda, Yeshua, né? Isso vai evidenciar um aprofundar nas águas. A pessoa teve mais interesse de conhecimento. Está convencida de muita coisa que foi colocado. Não estou referindo a palavra, embora está o nome Jesus, e teve todo um porquê disso daí. As pessoas não seriam zelosas, nem com o nome do Pai, nem com o nome do Filho. Então eu creio que foi um ato, não vou dizer, foi da permissão do Senhor, foi o Senhor, o homem, né, dentro dos seus estudos, dos seus conhecimentos, vamos dizer que teve um certo pudor, embora prejudica e prejudicou muita gente, que descansou aí sem conhecer o nome verdadeiro, né? O Senhor não dá, não tem o inocente por culpado. Bem, mas nos aprofundar no conhecimento dele é muito importante. O texto aqui, ele está colocando a importância de crer. Ele foi colocado no madeiro, precisava acontecer o seu sacrifício, assim como a serpente no deserto, né? Porque as pessoas precisavam ver esse acontecimento e testemunhar. Então, o testemunho vale muito para a fé. Então, foi se testemunhando, as pessoas foram tendo conhecimento do sacrifício do Filho. Então, bem-aventurado quem creu que ele foi crucificado, que ele é o Redentor, que ele é o Salvador, né? Creram, não estiveram aprofundados no conhecimento, mas creram, né? No relato das boas novas, que agora trouxe descanso. E o Evangelho, é claro, que nos auxilia e nos orienta, né? Só que tem muita gente, hoje, num tempo que nós podemos nos aprofundar ainda mais no conhecimento do santo, porque em Provérbios coloca isso, conhecimento do santo, precisamos ter conhecimento de Deus, conhecimento do santo. As pessoas não se aprofundam, e aí elas se apegam somente no crer, e não quer mais ter compromisso com a palavra, porque as obras da carne ainda sustentam. Então, uma hora ou outra, essa pessoa pode cair em algum ato de pecado. Porque quando nós cremos, nós precisamos entender e conhecer no que nós cremos. E aí é que está a questão. A renúncia só vai acontecer a partir do momento que a gente se aprofundar nas palavras do Senhor que professamos crer. Ele quer de nós renúncia, Ele quer de nós santidade, Ele quer de nós arrependimento de pecado para que a gente possa dar frutos. Houve o arrependimento, agora vocês vão dar frutos. E esses frutos vão mostrar o quê? Vamos para o mesmo livro de João, agora 17. João 17. Deixa
João 17, a partir do versos 21. João 17, a partir dos versos 21, vai dizer: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Deixa eu ver aqui até onde vai. Até o 23. Ninguém... Ah, gente, eu tô lendo o capítulo errado. Peraí. 17, 21. Ah, tá, aqui, ó. 20, a partir do 20. Minha oração não é apenas por eles. Eu tava lendo 16, desculpa, tá? Capítulo 16, é o 17. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Essa mensagem aqui, ela clareia essas que eu li anterior e o entendimento. Agora vamos, que o Espírito Santo me ajude, nos aprofundar no poder dessa oração aqui, das palavras do Senhor, né? Porque o que ele está falando para nós, embora uma oração, mas ele está colocando essa mensagem para que no Espírito entendamos a profundidade. Ó, minha oração não é apenas por eles, não é somente por aqueles. Ele está colocando na questão total, na totalidade, tá? Que isso fica aí bem claro. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Crerão em mim. Aqui não está crerão em meu nome. Vamos separar aqui cada coisa, né? Crerão em meu nome. Não, crerão em mim. Crerão no que foi feito. Crerão na mensagem que será enviada, levada aos quatro cantos. Ele está incluindo, né, todos esses, para que todos sejam um, que é o que eu coloquei lá atrás. Um nele. Todos fazendo parte do corpo dele. Amém? Olha quanta mensagem está alinhada a essa oração. Pai, como tu estás em mim. E eu li essa mensagem, não essa aqui, mas eu li a mensagem que coloca bem claramente que foi no outro vídeo aí, né? E tá esclarecendo essa coisa do Senhor estar nele todo o tempo. Mas Tomé tinha ali suas dúvidas, né? Então ele tá colocando, olha, sem o Pai não seria possível. Assim também, sem ele, que foi dado todo o poder e autoridade, está lá escrito em Isaías 9, nós não podemos fazer nada. É todo um alinhamento. É um conjunto perfeito. Louvado seja o Criador por isso, que tornou possível, né? Do mesmo modo que Ele está no Pai, que eles também estejam em nós. Vou ler o versos 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviou. E perceba, eu entendo aqui, é como se fosse um monte de instrumento lindo tocando assim.
como que é linda o entendimento da palavra de modo espiritual. Como que é lindo. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vocês estão entendendo a grandeza dessa mensagem? Agora, reformulando aqui, né? Para o mundo que hoje nós conhecemos, crer que o Senhor está em nós, que nós estamos nele, porque neles, né, no Pai e no Filho, é preciso, né, que de fato o Senhor esteja orando por nós, intercedendo por nós, esteja presente em nós, que é o que eu estou colocando lá, desde o primeiro vídeo. O Espírito Santo precisa estar conosco. Nós precisamos do Espírito Santo, senão não é possível fazer nada sem Ele, que representa Ele em nós. Essa oração foi feita lá. Ele encarne aqui, o Verbo encarne, por aqueles que estavam e por todos que crerão. E o mundo precisa ver Ele em nós. De que maneira? Aí o Evangelho vai estar repleto de mensagens que vai alinhar. Inclusive eu li Gálatas. Só através dos frutos do Espírito. Vivendo no Espírito. Ele será visto em nós. Então o conceito aqui não é religião. Não é filosofia. Não é muito saber. O conceito aqui é obediência, renúncia. Porque para que os frutos do Espírito estejam em mim, eu estou renunciando àquilo que é da carne e dando ouvido à voz do Espírito, andando com o Espírito. Assim evidenciando, é muito claro, né? Eu não precisava nem estar colocando, eu sei que vocês entendem claramente a leitura da Bíblia, mas é por conta que é difícil ver que o mundo não dá muito para distinguir. Tá complicado de distinguir. Vou dar um exemplo aqui, eu não quero me aprofundar nisso. Que o Espírito Santo trabalhe no entendimento de cada um de vocês. Quando se trata de louvor, quem é espiritual discerne todas as coisas, vê claramente que o louvor é egocêntrico e não cristocêntrico. E a gente precisa estar atento em relação a isso, porque o som, a vibração, as melodias, elas têm um poder terrível quando usado de má fé. O Senhor fala, louvai, em Salmo, né, louvai ao Senhor com harpas, com flautas, com salmos. Louvai, podemos louvar o Senhor com conhecimento da sua palavra, reconhecendo a sua grandeza. Podemos louvá-lo o tempo todo, dando graças a Ele. Então, nisso, com os frutos do Espírito em nós faremos proezas, faremos grandes coisas. De que maneira? Através do nosso socialismo, através do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, das nossas respostas. Porque às vezes lá atrás, algo de ruim pode ter acontecido com você, mas você é cristão. Deixa pra lá, vamos orar para que essa pessoa se torne espiritual. E pode se passar anos e anos e anos. Você não vai ter o desejo de dar a resposta, que no conceito mundano teria que ser a certa. Você vai estar preparado para agir como alguém que faz parte do corpo de Cristo. Então isso é apenas um exemplo, tá? É apenas um exemplo. Porque através da fala, de uma atitude, muita coisa ruim pode ser emanada através daquele que recebe para outros e outros e outros. E aí qual vai ser o testemunho? Né? O Senhor nos dá
sabedoria para saber viver. Eu vou ler aqui 2 Coríntios. Não vai dar tempo não de ler todas as mensagens que eu queria. Vocês não têm ideia do tanto de coisa que eu já tirei do armazenamento. Mas o aparelho tá uma benção. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Verso 17. Eu vou ler o 16 também, ó. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Algumas traduções, aqui é NVI, algumas traduções falam, eis que tudo se fez novo, né? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Veja. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quem é o interessado aqui na reconciliação? Criador. Desde o início que a gente tem conhecimento, através do Gênesis, o Criador está agindo para despertar, para orientar, para transformar e fazer com que esse ser humano, composto de corpo, alma e espírito, seja reconciliado com ele através do entendimento do santo, do que foi feito através do Filho, com o propósito de nos aproximarmos dele. Aí tem uma mensagem que fala, vinde a mim como tu és, que as demais coisas eu vos lhes acrescentarei. Muita gente é tão carnal que confunde essa mensagem com coisas materiais. A terra pertence ao Criador. Ele dá o que ele quiser para quem ele quiser. Amém? Mas as demais coisas é aquilo que nós precisamos para sermos edificados, enxertados na videira, que é o entendimento da letra de modo espiritual, que é o arrependimento de pecados, que é a transformação de conduta e caráter, que é a compreensão das coisas espirituais, para que de fato nos tornemos essa nova criação em Cristo. Está muito claro, né? Então a renúncia, ela é o fator crucial na vida do cristão, de todo aquele que crê, independente de nomenclatura de crédulo aí, tá, gente? Você tem conhecimento bíblico, você crê no Criador, crê no Filho, então você é chamado a se aprofundar. Aí tá aí as mensagens, como o mergulho de Naamã, que é entendida de modo espiritual, tem que ser entendido de modo espiritual. E o canal tem esse objetivo. 7 mergulhos, persistência em ser curado. 7 mil anos, olha a misericórdia do Senhor aí, ó, se estendendo. Só que vai chegar um momento que vai ser decretado o fim do chamado para essa reconciliação. Já foi colocado todos os pilares necessários para que a gente se aproxime de Deus. E um deles, que é de nos constranger até a alma, é o sacrifício do próprio Filho dele, sem pecado. Sacrifício, o sofrimento, a submissão à vontade do Senhor. Então nos apegamos a ele,
Tem uma mensagem que fala, creia e será salvo tu e tua casa. Muitos se apegam a essa mensagem e pensam que é só crer. Mas quem crê verdadeiramente e se considera filho de Deus, cristão, se aprofundou nas águas para entender como que é esse processo. Não é somente falar eu creio e não ser liberto. A nós não é dado depois do Cristo, a nós não é dado só isso, só crer. A gente tem a nossa responsabilidade porque foi colocado aqui através do grande Espírito, usando vida de homens, o caminho, o processo de libertação, gente. Então, qualquer um que diga só basta crer, está iludido, ainda está preso nos conceitos carnais. Por isso que muita gente não é liberta, porque se apega a isso. Só preciso crer. Porque tudo foi feito. O Senhor não quer ser salvo. Não confunda obras religiosas com obras por consequência de uma vida transformada. Não fazemos obras porque somos bons. Fazemos obras louváveis porque o Senhor está conosco. Então, evidencia uma vida transformada, uma mente nova, que tem dado testemunho maravilhosos da presença desses frutos do Espírito, mostrando que, de fato, Cristo vive neles, e isso se chama obras espirituais, obras que são manifestas em ação, em atitude, em comportamento, que vai levar para as causas de caridade, para o efeito do amor, da atitude, a curto ou longo prazo, é o Senhor que opera em todos. Então o que está faltando são mentes que precisam ser esclarecidas, iluminadas. E para encerrar, que deu para falar, embora tem muitas outras mensagens que faz alinhamento, né? Que a palavra do Senhor está tudo alinhada, glória a Deus, né? Assim, gente, corpo, alma e espírito. Você percebeu alguém abatido, como está escrito aqui, ó, em Salmos? Deixa eu ver aqui, Salmos 42. Deixa eu ver aqui, isso é aqui mesmo. Aqui, ó, versos 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos ler de novo? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Quem é que está fazendo essa pergunta? Vamos entender aqui o primeiro versículo. Se cair, tá? Vocês continuam meditando aí. Peça ao Criador que continue ensinando-nos. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? É o próprio ser humano, a própria pessoa, a própria consciência, melhor dizendo. A consciência está perguntando, ó minha alma, por que você está tão triste? Muitos estão, infelizmente, nessa situação, né? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Muitos chegam a, por quê? O que acontece? Se eu estou rodeado de bens, conjecturando, tá? Eu tenho beleza de sobra, eu tenho riquezas, tenho tudo a meu favor. Por que eu estou tão perturbada? Por que eu estou tão triste? E aí eu coloco, né? Por que esse vazio? O que acontece? O que está fazendo falta? O que precisa ser preenchido? O que preenche esse vazio? Aí tá aqui, né?
Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A resposta é essa. Olhe para Deus, olhe para o consumador da sua fé, da sua salvação, Yeshua. Coloque a sua esperança, a sua confiança nele. Assim você o louvará. Porque o louvor, quando a pessoa está angustiada, muitos dizem, né? Ainda mesmo que eu esteja aflito, ou angustiado, ou sofrendo, ou isso ou aquilo, ainda o louvarei. Mas a pessoa que tem a mente voltada para o Criador, seja qual for a situação, ela não estará com a alma abatida. A matéria, sim. As pessoas podem chegar, estar no leito. A matéria pode estar com problema. A matéria que eu falo é o corpo. Mas a alma está regozijante. E como é importante que esteja. Porque é um antídoto para o problema. A pessoa não vai se definhar. Então, a razão da alma se alegrar é louvar ao Senhor. É dar graças ao Senhor. É conhecer a sua grandeza e o seu eterno poder. É não estar sem esperança. A alma de tudo, toda essa formação que nós somos, a alma, ela é uma coletora das emoções. Então é por isso que temos que nos preocupar com o Espírito Santo. Não apagar o Espírito. Orar, mesmo que não saiba como orar, conversar com Deus. Foi Ele que te criou, foi Ele que nos criou. Converse, né, como amigo e Criador, e que sabe todas as coisas, tudo aquilo que a gente vai falar Ele já sabe, mas mesmo assim fale, né? E busque mergulhar na palavra, aprender, para que esteja aí a mente iluminada e certo para detectar os pontos que precisa ser renunciados. São muitos, viu? Assista aí outros vídeos do canal. 7 pecados, eles cerca como o inimigo, o diabo que está ao redor. São muitos pontos que cercam para que as pessoas se mantenham nessa questão da carnalidade. Tá bom? Então, louvado seja o Criador que deu para fazer o vídeo até aqui. Mas aconselho, assista lá o início, eu fiz uma oração antes. E que você esteja sendo aí nutrido, tá? E que almas sejam libertas através de sua vida, através da renúncia, que é um testemunho poderoso. Quando as pessoas veem o que renunciamos e que não faz nenhuma diferença na nossa vida, que não nos edifica em nada, é muito simples renunciar porque nós temos essa consciência. Aqueles que têm ainda dificuldade vão ver que é possível. Glórias a Deus por essa compreensão, amém? Então fiquem todos na paz, pessoal. Que o amor e a graça do Pai continuem presente em nossas vidas, amém? Até a próxima.